Olá, queridos alunos do nosso estimado Seminário Metodista César da Corso Filho, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, uma alegria poder estar aqui mais uma vez na nossa aula de Eclesiologia. E hoje nós temos uma novidade, nós temos uma disciplina nova, na verdade uma matéria nova dentro da nossa disciplina, que fala da Eclesiologia de John Wesley. Nós vamos tratar hoje da Eclesiologia do tempo de John Wesley, do tempo do movimento metodista, como é que Wesley pensava acerca dessa parte da teologia chamada Eclesiologia, doutrina da igreja. Vamos orar, como de costume nós fazemos isso, pedindo a bênção de Deus para esse tempo. Pai, obrigado por esse dia, por esse tempo que o Senhor nos reserva para estudar acerca da eclesiologia, doutrina da igreja. Temos caminhado nesse semestre, Senhor, acerca desse assunto e pedimos ao Teu Espírito que nos ilumine, que nos esclareça e que venha dirimir todas as dúvidas possíveis que surgirem durante esse caminho, Pai. Que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder esteja sobre a minha vida, sobre a vida de cada aluno e aluna, e que o Senhor ministre aos nossos corações através dessa aula, que assim seja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos tratar da eclesiologia de John Wesley. Vamos retroceder até o século XVIII na Inglaterra, onde o movimento metodista impactou não só uma cidade, impactou uma nação e podemos dizer que impactou nações, porque depois o metodismo foi para outros lugares ali da Europa e também foi rumo à América do Norte. Eu quero ler um pouco aqui da nossa introdução, material que está disponível para você na plataforma, que diz assim: John Wesley viveu na Inglaterra num tempo de relativa tolerância religiosa, conseguindo tratar dos grandes temas da eclesiologia. Eu quero apresentar aqui alguns elementos básicos da doutrina da igreja, daquilo que John Wesley pensava em relação à eclesiologia. Então, nós vamos tratar de 5 tópicos nessa aula. A igreja é o povo, não hierarquia, é o primeiro tópico. Depois nós vamos falar a igreja e seus ministérios. Depois nós vamos para o tópico 3, que a igreja é essencialmente uma. Depois o tópico 4, a igreja é uma comunidade de adoração. E por fim, nós vamos tratar a igreja como comunidade missionária, ok? Então, nós vamos caminhar nesses 5 tópicos. Vamos começar então. A igreja é povo, não a hierarquia. Ela não é hierarquia. Qual é o pensamento de Wesley, ou qual foi o pensamento de Wesley no tocante a essa parte? A igreja é o povo. Nós, recentemente, há uma semana atrás, nós celebramos, no domingo, dia 31 de outubro, domingo passado, nós celebramos a Reforma Protestante, 504 anos da Reforma Protestante. Um dos pilares da Reforma Protestante foi o quê? O sacerdócio universal. E Wesley se debruçou muito nessa visão de Lutero. Ele foi influenciado não só por Lutero, mas pelos credos da igreja, que falavam sobre isso, da igreja como apostólica, a igreja num todo. E Wesley, quando aceita o sacerdócio universal dos crentes, ele deixa claro no artigo Religião número 13, ele diz assim: a igreja, reticências, é uma congregação dos fiéis. Wesley também, quando faz o comentário em Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele interpreta a frase todos os santos como sendo a igreja. A igreja é o povo de Deus. E ele vai desconstruir, junto com Lutero, todo aquele pensamento de que a igreja é somente classificada como sacerdotes. E vai fazer a leitura do sacerdócio universal. Ele continua dizendo aqui as palavras do credo: a comunhão dos santos. Uma sucinta definição de igreja. Wesley coloca isso nas suas notas explicativas sobre o Novo Testamento. A doutrina em pauta do sacerdócio universal se vestiu de carne e osso na própria estrutura do metodismo. Então eu vou falar algumas coisas que cabiam dentro da estrutura do metodismo naquele tempo
do movimento metodista do século XVIII na Inglaterra. Primeiro, a estrutura do movimento metodista surgiu do povo e não como imposição de seu fundador. Quando você estuda a história do metodismo, você vai perceber isso, que o movimento metodista foi em massa, ele cresceu por conta da participação dos leigos, dos pregadores leigos. Uma segunda parte da estrutura do sacerdócio universal, dessa visão, dessa perspectiva do sacerdócio universal, que Wesley foi influenciado por um dos pregadores muito conhecido do movimento metodista, chamado George Whitefield, que descobriu o povo comum no início de abril de 1739, indo até onde o povo se encontrava por meio da pregação ao ar livre. Então, a pregação ao ar livre também cabia dentro da estrutura do movimento metodista e fortalecia essa visão de igreja como povo de Deus. Também, um outro subtópico desse tópico, a sua aceitação da pregação de leigos, a aceitação de Wesley de pregação de leigos e leigas, devidamente vocacionados e instruídos. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que quando a gente vai se debruçar na história do metodismo primitivo, os pregadores leigos não eram pessoas despreparadas, eram pessoas vocacionadas e instruídas. Isso fez o movimento metodista ser essencialmente leigo. Com um pouco de relutância, Wesley percebeu também naquele povo que a mulher tinha vocações para uma enormidade de ministérios. Então, começa a perceber aqui que ele vai agregando pessoas que não eram bem vistas e bem quistas naquele tempo, dentro da visão da igreja anglicana. Wesley vai começar a ter uma leitura diferenciada, bem influenciada pelos reformadores, principalmente por Lutero, de que a igreja é o povo de Deus. Ela não é para um povo seletivo, mas para homens e mulheres vocacionadas, ok? E ele também, com relação às mulheres, ele não excluía a pregação. Um outro subtópico, para Wesley, as crianças também mereciam uma atenção especial, pois ele preparou livros de orações, um catecismo e outros escritos. Ele propugnou em seu favor pela educação popular, como a escola dominical, fundou escolas, orfanatos, etc. Então, Wesley também tinha um foco nas crianças. As crianças que não eram muito percebidas, não havia uma atenção especial, então o movimento metodista vai também puxar a figura das crianças como parte da igreja. E por último, nesse subtópico, nesse primeiro momento da igreja como povo, a preocupação do movimento metodista para com os menos favorecidos. Isso fez com que o movimento fosse considerado popular. Então, o movimento metodista, ele foi muito impactante porque ele visualizou, ele vislumbrou, ele contemplou aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, os fracos, os frágeis, os pobres. Então, Wesley tinha um olhar muito atencioso para com essas pessoas. Isso deixa claro que essa primeira marca eclesiológica de Wesley é muito forte. A igreja é povo e não é hierarquia, ok? Vamos para o segundo tópico da nossa eclesiologia de Wesley. A segunda parte, a segunda perspectiva da eclesiologia de Wesley, a igreja e seus ministérios. Wesley percebeu que a unidade e o bem-estar do povo de Deus dependem de um ministério devidamente credenciado. E a peculiaridade do conceito de Wesley sobre o ministério reside no seu reconhecimento de que, ao lado do ministério ordinário, entre parênteses, sacerdotal, Deus havia levantado entre os metodistas um ministério extraordinário, entre parênteses, o ministério profético. Então nós temos aqui dois ministérios: o ministério ordinário, que Wesley chamava de sacerdotal, e o ministério extraordinário, que Wesley chamava de ministério profético. Embora a segunda forma seja a mais peculiar no metodismo, ou seja, o ministério profético, porque o movimento metodista foi de maioria de leigos, a primeira, ou seja, o ministério sacerdotal, é também essencial para uma adequada compreensão
da eclesiologia wesleyana. Então a gente vai ver essas duas perspectivas ministeriais dentro da visão eclesiológica de Wesley. Nós vamos ver agora o ministério ordinário e logo em seguida eu vou falar sobre o ministério extraordinário, ok? Ministério ordinário. A leitura do livro de Peter King, A Igreja Primitiva, convenceu Wesley de que na igreja primitiva, bispo e presbítero foram essencialmente uma mesma ordem. Preste atenção nisso aqui, isso é uma questão importante. Contrariando as suas antigas convicções como presbítero da Inglaterra. Todos sabem que Wesley era pastor anglicano, ele era presbítero da igreja anglicana. Um dado aqui interessante e curioso é que Wesley nunca deixou de ser anglicano. Ele morreu como pastor anglicano. Equivocadamente, algumas pessoas pensam e até afirmam que Wesley morreu como pastor metodista. Não, ele foi o precursor do movimento metodista e é atribuído a ele como o pai do metodismo. Mas ele, Wesley, nunca deixou de ser pastor anglicano. Apesar de ter sido rechaçado, retalhado, mas ele continuou como pastor anglicano. Apenas as suas convicções teológicas e eclesiológicas foram mudadas. E a gente vai ver isso aqui, ok? As leituras do Novo Testamento, as leituras que Wesley fez sobre o Novo Testamento, confirmaram a posição de Peter King nesse escrito que eu acabei de citar anteriormente. O termo bispos, entre aspas, abarca todos os presbíteros de Filipe. Ele pega esse texto lá em Atos, bem como os presbíteros regentes, sendo os nomes bispo ou presbítero ou ancião usados de modo equivalente na antiguidade. Wesley cria que ele, sendo presbítero, ele possuía todos os direitos de um bispo, inclusive o de ordenar. Então, na história do metodismo, nós temos aí registrado um momento em 1746 em que 15 mil metodistas já povoavam a América do Norte. 15 mil metodistas. Olha que explosão de avivamento. E o que aconteceu? O Wesley, sem ter ninguém entre eles para batizar e ministrar a ceia, Wesley teve que ordenar 2 presbíteros e um superintendente para essa missão, para a execução dessa missão, essa ministração, tanto do batismo quanto da ceia do Senhor, para atender essas necessidades. Esse ato de Wesley demonstra para Wesley que o ministério de presbítero é uma ordem essencial para a vida da igreja, cuja vocação seria assegurar a unidade, a sucessão apostólica, a boa pregação da palavra e a correta ministração dos sacramentos. Eu vou repetir. Para Wesley, esse ato de ordenação, essa habilitação que ele entendia pela palavra, demonstra que o ministério de presbítero é uma ordem essencial para a vida da igreja. Por quê? Assegura a unidade, a sucessão apostólica, a boa pregação da palavra de Deus e a correta administração do sacramento. Então, essas quatro características aqui é importante a gente elencar. Agora, falando do ministério extraordinário, qual Wesley chamava de ministério profético. Acabamos de ver o ministério ordinário, que é o sacerdotal, agora vamos falar do extraordinário, que Wesley chamava de profético. Wesley, diante do fato da pregação leiga, consultou a lei e os testemunhos, nos quais encontrou no Antigo Testamento, além do ministério ordinário, além do ministério ordinário do sacerdotal, outro ministério, o ministério extraordinário, ou seja, o profético. Wesley cria que Deus estava levantando da Inglaterra dos seus dias um ministério ordinário, leigo, para proclamar a boa nova do reino. Isso foi uma quebra de paradigma muito grande, porque a igreja da Inglaterra era muito engessada, não conseguia conceber essa ideia. Mas o Espírito, eu creio que o Espírito Santo trabalhou no coração de Wesley, trouxe essa interpretação, esse entendimento, e louvado seja o nome do Senhor, porque esse movimento ele deslanchou com isso, com essa visão do Espírito, e aqui Deus me traz a lembrança do texto de João 3,
quando no versículo 8 Jesus fala a Nicodemos, o vento sopra onde quer. Jesus está falando sobre o Espírito. Tu não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo, ouves a sua voz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito é soberano, ele é livre, ele sopra na vida de clérigos, de pastores, na vida de leigos, ele levanta quem ele quer, e glória a Deus por isso, glória a Deus, porque nesse tempo Wesley se despertou para essa visão, o Espírito de Deus inculcou nele, convenceu ele, o chamado, o reconhecimento do chamado do ministério extraordinário, do ministério profético, e muitos homens naqueles dias foram levantados de maneira poderosa, de uma forma ungida, para impactar a nação, a Inglaterra. Os jovens que se apresentavam ao Wesley, aqui vale a pena a gente sublinhar, apresentavam ao Wesley convocação para tais ministérios, deviam dar evidências de graça. Ou seja, o que seria a graça? Uma experiência pessoal e transformadora de fé em Cristo. Não eram qualquer pessoa, eram leigos que tinham testemunho de vida. Também, além de graça, de dons para compreender e comunicar a boa nova de redenção, só tinha que ter o dom da palavra, e de frutos, na forma de pessoas despertadas e convertidas. Então, 3 palavras aqui são importantes dentro do ministério extraordinário, do ministério profético. Eles tinham que dar evidência de graça, dons e frutos. Graça, dons e frutos. Observem aqui que é uma sequência lógica e que a gente não pode alterar a ordem, porque graça fala de uma experiência pessoal, o dom fala de uma habilidade e o fruto fala daquilo que você colhe com relação ao dom que você recebe de Deus. A gente não pode alterar e alternar isso aí, ok? Passando por esses testes de graça, de dons e frutos, iniciava-se um período de experiência e de educação teológica mediante a leitura de 50 tomos, que seriam parte de obras literárias sobre teologia. Então, veja só que o negócio não era tão simples assim. Os leigos, eles faziam parte de um tempo de um período probatório. Hoje nós temos na nossa igreja, na Igreja Metodista no Brasil, e eu falo aqui como parte da equipe de assessoria ao bispo, servindo da superintendência do distrito de Cascadura, nós temos aí alguns aspirantes, nós temos MDs, pessoas que estão passando por período probatório, período de experiência, e se eles forem bem-sucedidos, forem aprovados, eles, passando nos testes que são apresentados a eles, eles são ordenados. Aqui também não era diferente. Eles passavam por esses testes, por esse período probatório, e esses tomos, essas obras literárias, eram todas elas selecionadas por John Wesley, justamente para alinhar a visão teológica e eclesiológica do movimento metodista. Ok? Então, falamos aqui sobre o ministério ordinário, o ministério sacerdotal, o ministério ordenado e o ministério consagrado, o ministério profético que Deus levantava naquele tempo. Ok? A terceira parte, o terceiro tópico do nosso estudo, fala da eclesiologia de Wesley. A igreja é essencialmente una. John Wesley participava integralmente dos credos da igreja antiga, que atestavam que a igreja é uma só. E o cerne do que ele escreve sobre essa parte da eclesiologia está em Efésios capítulo 4, do versículo 3 ao 6, eu vou ler aqui, e ele faz essa observação nas suas notas explicativas. Efésios capítulo 4, versículo 3, eu vou falando sobre o 3, o 4, o 5 e o 6, que são as referências que Wesley aponta aqui nesse texto. Vamos lá, Efésios 4, versículo 3 ao 6. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero que você guarde aqui essa expressão,
procurando guardar a unidade do Espírito, aquela união mútua e harmônica que se constitui num fruto do Espírito, que é o vínculo da paz. E o que é o vínculo da paz? O amor. É o amor. No versículo 4, o texto diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. A observação aqui é: há um só corpo, observação de Wesley, ou seja, a igreja é universal, todos os crentes ao redor do mundo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai, a Trindade sempre bendita, uma esperança, o céu, ok? Então, isso é a essência da igreja como um. O batismo, no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No versículo de número 6, Wesley fala um só, o texto primeiro, falando do texto: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um Deus e Pai de todos que creem, o qual é sobre todos, presidindo sobre todos os filhos e filhas, operando por todos mediante Cristo e habitando em todos por seu Espírito. Algo que precisa ficar claro é que na percepção wesleyana não se nega nem elimina a diversidade. Ela é vista como benefício para o corpo de Cristo. Então Wesley, ele não fazia vistas grossas com relação à diversidade, ao contrário, ele sabia muito bem que existia diversidade, sabia lidar com diversidades, e o movimento metodista, se você lembra da história, se você já estudou, você vai ver a diversidade de pessoas, de estilos de pregadores dentro do movimento metodista, mas o Wesley tinha habilidade no espírito para lidar com diversidade. Nós já lemos em aulas passadas o texto de 1 Coríntios 12, que é um texto muito clássico para falar sobre isso, quando Paulo usa a metáfora do corpo como exemplo de funcionamento orgânico da igreja. Ele vai falar de 3 aspectos ali implícitos no texto, que são parte da igreja: unidade, diversidade e reciprocidade. Você vai encontrar ali. Como o nosso foco agora é falar sobre diversidade, diversidade é um benefício para o corpo de Cristo. A igreja precisa aprender a lidar com diversidade. A diversidade, ela fortalece a unidade. Guarde isso. A diversidade fortalece a unidade do corpo de Cristo. Ok? Então, indo para o tópico 4, a igreja é uma comunidade de adoração. Wesley também entendia a igreja como comunidade de adoração. E eu quero aqui destacar alguns pontos principais dos pensamentos e da prática de Wesley sobre esse assunto. Então vamos lá. Wesley estabeleceu como 13º dos artigos de religião o seguinte, abre aspas: a igreja, reticência, é uma congregação de fiéis na qual se prega a pura palavra de Deus e se ministram devidamente os sacramentos, em comum com o protestantismo em geral. Ele define nos artigos 17 e 18 que os sacramentos são batismo e santa ceia, ok? Então, Wesley estabeleceu que a igreja é uma congregação de fiéis na qual se prega a pura palavra de Deus e se ministra devidamente os sacramentos, o batismo e a ceia. Então, isso é parte marcante da eclesiologia por parte de Wesley. Um outro subtópico aqui, um outro pensamento e prática de Wesley, o tocante à igreja como comunidade de adoração. Embora vendo a palavra e sacramento como marcas da igreja, de acordo com Lutero, Wesley não concluiu que o culto sem a Eucaristia, que é a ceia do Senhor, era essencialmente incompleto. Então, um culto sem a Santa Ceia era tão legítimo como um culto de proclamação para o pregador leigo sem a ceia do Senhor. Então, ele desmistificou essa ideia de que o culto legítimo era só com um ministro ordenado
e com a celebração da ceia. Não, ele entendia que também o culto proclamado por um pregador leigo, sem a ministração da ceia do Senhor, era legítimo diante de Deus. Isso fazia parte da visão eclesiológica de Wesley na igreja como uma comunidade de adoração. Um terceiro pensamento e prática de Wesley: o cântico de hinos foi praticamente introduzido no meio anglicano pelos irmãos Wesley, principalmente por Carlos Wesley. Inclusive no movimento de avivamento wesleyano, lá no século XVIII na Inglaterra, há quem diga, e há registros nas literaturas sobre o metodismo, sobre o movimento metodista, de que Wesley também foi uma pessoa muito importante nesse avivamento, especificamente na área de adoração, na área da música. Então, o louvor cantado, o louvor através da música é muito importante para difundir o avivamento. Aliás, trazendo aqui a memória, um texto clássico para falar sobre isso, para fundamentar o que eu estou falando, é de Abacuque 3, que é a oração em forma de canto, que ele fala sobre avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e faz-a conhecida. Então, esse é um texto que fundamenta o que eu estou falando. Então, a partir do célebre hinário de Charlestown, de 1737, que foi introduzido no meio anglicano, os muitos hinos de Charles Wesley, irmão de John Wesley, eram parte integral das celebrações metodistas, fazendo deles um povo que cantava a sua fé. Nós temos no nosso DNA bíblico e metodista, uma visão bíblica wesleyana, nós temos no nosso DNA música. Nós somos um povo que canta a fé. Vários textos bíblicos, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em outros lugares, em Apocalipse, nos textos neotestamentários, nós temos registros de cânticos. E na história do metodismo também não é diferente. Então nós somos um povo que canta a fé. Nós precisamos cantar a fé, nós precisamos cantar a palavra. Isso faz parte da nossa herança. E por último, nesse tópico, a terceira regra geral visava garantir que os metodistas tivessem uma intensa prática devocional por meio da oração, da meditação, da leitura e do estudo da Bíblia, do jejum e da abstinência. Assim, a adoração pública e a vida da piedade pessoal mutuamente se completam. Olha como é que é importante a consagração. Como Wesley valorizava a piedade, uma vida de piedade, uma vida de consagração, uma vida de santificação. Isso é legado, isso é herança bíblica wesleyana. Então eu estou falando para você, meu querido irmão, irmã, aluno, aluna do seminário metodista César da Corso Filho, se consagre ao Senhor, se consagre à leitura, à oração, ao estudo da palavra. Isso vai respaldá-lo no púlpito, isso vai dar a você mais autoridade, mais unção, mais ousadia, mais intrepidez. E isso é herança bíblica wesleyana. E por último, nós vamos tratar nessa aula, nós vamos falar sobre a igreja, uma comunidade missionária. Eu acredito que você já ouviu há um tempo atrás aquela frase: Igreja Metodista, comunidade missionária a serviço do povo. Então a Igreja Metodista, ela tem como herança, eclesiologicamente falando, por parte de Wesley, ela tem essa visão de ser missionária, Wesley e seus seguidores entenderam que a igreja missionária, em algumas perspectivas, eles tiveram esse entendimento em algumas perspectivas. Então vou falar sobre 4 perspectivas da igreja sendo missionária no tempo de Wesley. Primeiro, a igreja como comunidade missionária carece de constante renovação e reforma. Tem uma máxima da reforma protestante que é: igreja reformada sempre se reformando. E ela sempre precisa se reformar à luz das Escrituras. Ela precisa sempre ser uma igreja fundamentada na palavra e também com o entendimento do seu tempo.
do seu tempo, dos seus dias. Ela precisa fazer a leitura da Bíblia conforme o seu contexto. E isso é bíblico. Quando a gente pega os evangelhos, quando a gente pega as cartas de Paulo, a gente vê algumas orientações práticas específicas desses remetentes para os destinatários. Então, a gente pega aqui o exemplo dos evangelhos. Quando Mateus escreve para a igreja da Antioquia da Síria, a igreja que ele está remetendo essa carta, que ele está dando a instrução dos evangelhos, é uma igreja de maioria de pessoas que estão vindo do judaísmo e transicionando para o cristianismo. Por isso que é um evangelho que é recheado de textos veterotestamentários, muitos textos do Antigo Testamento. Quando você vê Lucas escrevendo, a igreja de maioria gentílica, ou seja, pessoal grego, pessoal do mundo greco-romano, você tem algumas peculiaridades que Mateus não trabalha. Então, o fundamento é o mesmo. A pessoa pela qual eles estão protagonizando nos evangelhos é a mesma pessoa, é Jesus. Só que eu preciso falar de Jesus numa linguagem que o povo que eu estou trabalhando entenda, ok? Então a igreja ela precisa sempre passar por essa renovação e reforma. Uma segunda perspectiva, e antes de entrar nessa segunda perspectiva, falando ainda da igreja que precisa de constante renovação e reforma, aí nós podemos entender melhor a frase que Wesley citou, uma das famosas frases de Wesley, que é reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, reformar a nação e particularmente a igreja e espalhar a santidade bíblica por sobre a terra. Isso aqui é uma das frases pilares ditas por Wesley e que a gente tem que guardar como herança para a nossa vida como cristãos metodistas. A segunda perspectiva, dentro dessa visão da igreja sendo missionária. A missão de Jesus sempre é vista em conexão com o anúncio do reino e é sinalizada pelos atos de misericórdia. Então, vou repetir. É vista em conexão com o anúncio do reino e sinalizada com atos de misericórdia. Fé e obras. A fé sem obras é morta. A gente sabe, e a gente é bem resolvido nisso, teologicamente falando, pelo menos eu espero, que nós não somos salvos pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, fala, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então as obras, ou seja, os atos de misericórdia, que é uma perspectiva da espiritualidade cristã metodista importante. Wesley falou de duas perspectivas em relação à espiritualidade cristã metodista, que são atos de piedade. Eu me consagro, a gente falou no estudo de hoje, através da oração, da leitura, do estudo da palavra, mas eu também exerço e manifesto obras de misericórdia. Então, atos de piedade tem a ver com a fé pessoal e obras de misericórdia tem a ver com a manifestação dessa fé em obras. Isso faz parte da eclesiologia de Wesley. O metodista tinha que manifestar esses atos de misericórdia, essas obras de misericórdia. Ok? Isso faz parte da espiritualidade cristã metodista. Nós não somos só daqueles que sobem a monte, oram, fecham a porta do quarto. Isso é importantíssimo. Isso faz parte. Mas é um remo do barco. Mas se você pegar um remo do barco e ficar remando, você vai ficar dando volta. Se você pegar outro remo e ficar só remando com um desses remos, vai acontecer a mesma coisa. Então, a visão da espiritualidade metodista, a visão de uma igreja missionária, na perspectiva wesleyana, eu remo com atos de piedade e remo com obras de misericórdia. Caminham juntos.
caminham juntos. Ok? Terceiro, assim, os metodistas foram desafiados a descobrir os meios para atingir seu alvo. Por exemplo, pregação ao ar livre, ministério itinerante e pregação leiga. Eu quero destacar esses três aqui, ok? Foram três coisas importantes no movimento metodista: a pregação ao ar livre, o ministério itinerante e a pregação leiga. E por último, sobre a igreja, a eclesiologia de Wesley. A igreja é uma comunidade missionária. A missão em Wesley não se limitava apenas à Inglaterra, mas ele percebia o mundo inteiro como sendo a sua própria paróquia. Por isso que ele disse aquela tão famosa frase: o mundo é a minha paróquia. Amém? Então Wesley não se limitava só à Inglaterra. Tanto é que no seu tempo o movimento metodista se espalhou para a Escócia, para a Irlanda, para a América do Norte. Por quê? Porque é assim que tem que ser. Jesus deixou uma ordem, não é uma opção. Vão e façam discípulos de todas as nações. Indo, a palavra no original está no gerúndio, indo, uma ação contínua. Indo. A ordem não está no id, como é mal traduzido. A ordem está no fazei, porque o texto no original traduzido ipsiliter ao português indo, fazei discípulos. A ordem, o imperativo está no fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ensinado. Então, a visão do metodista é essa. Onde não tem igreja metodista, você está numa cidade que não tem igreja metodista, você é chamado para iniciar uma. Você é um missionário, você é um chamado de todo metodista. Amém? Então, concluindo essa aula de hoje, podemos dizer que a eclesiologia de Wesley concebe a igreja essencialmente como um povo de Deus, devidamente orientado por um ministério tanto ordinário quanto extraordinário. Lembra? A gente falou sobre o ministério ordinário, que é o sacerdotal, e o extraordinário profético. Una no mundo inteiro e sendo uma comunidade cujas finalidades se resumem em adoração e missão. Então, esse fechamento aqui é importante porque nós nos reunimos para adorar e somos espalhados para servir, para realizar a missão. Ok? Que essa aula de hoje possa ter ministrado ao teu coração e possa ter levado você a uma reflexão profunda, fazendo uma análise da nossa eclesiologia hoje. Como é que nós, como metodistas hoje, século 21, no Brasil, lemos essas características, essas perspectivas eclesiologicamente falando de Wesley, como a igreja fazia a leitura da sua eclesiologia, como que Wesley e seu movimento, eles faziam a sua leitura eclesiológica, como é que eles se posicionavam. Que Deus nos abençoe e que você cresça no conhecimento e na graça, no nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.